Iniciando aqui então o nosso clube da leitura a partir do capítulo 1 do livro Produção Lean Simplificada de Pascal Dennis. Então vamos estudar esse livro completo, iniciando aqui pelo capítulo 1, onde vamos falar primeiramente de produção artesanal. Produção artesanal, o que o capítulo traz para a gente? Né? Lembrando aqui que eu não estou defendendo o ponto de vista do autor, estou me colocando no papel de explicador das ideias do autor, ok? Então vamos seguir dessa forma. Produção artesanal. O autor coloca pra gente que lá em 1900, início do século, se você quisesse comprar um automóvel, não seria como a gente está acostumado hoje, né? Hoje a gente vai até uma concessionária, faz algumas especificações, lembrando que a gente está falando de um carro zero, né? Faz algumas especificações e ali a gente faz a aquisição de um veículo, que pode ser de pronta entrega ou não, depende aí do caso que a gente está falando. Mas faz algumas das especificações. Mas lá em 1900, aquele tempo ali, a gente fazia a especificação já para o dono do negócio, né? É como se você fizesse a especificação direto para o dono da General Motors, para o dono da Toyota. Então o dono, ele era o próprio artesão do automóvel, ele conhecia tudo, ele conhecia o projeto inteiro do carro. Inclusive, se você quisesse fazer alguma alteração, você pedia, ele ia fazer conforme o que você queria. Isso tinha as suas peculiaridades, né? Os pontos que eu preciso citar aqui na ideia do autor. Uma força de trabalho com negociantes semi-independentes. Isso é, aquele pessoal que fazia a própria negociação do que precisava comprar de matéria-prima, negociava preços sem uma tabela. Organizações descentralizadas. Nesse aspecto, a única centralização que a gente vai falar aí é a do dono. Né? O dono era a figura central ali do ateliê de automóveis, vamos dizer dessa forma. Ele era a figura central, mas não, entre as demais funções não havia ordem hierárquica. Isso é, não havia o gerente, não havia o supervisor, o coordenador, o pessoal operacional, era todo mundo no mesmo nível. Tá? Então havia essa descentralização do negócio. Máquinas de uso geral, é importante citar. Então vamos dar um exemplo bem grotesco aqui. Mas ao passo que hoje, dentro de uma automotiva, você tem uma máquina específica para apertar um parafuso específico, naquela época, uma mesma máquina que você usava para apertar um parafuso, você podia usar para fazer a extração de um outro componente, para dar uma batidinha. Vamos pensar em outra coisa aqui. É o nosso pedreiro hoje com a maquita, que ele lixa um portão, que ele pega, corta um determinado tubo de aço, que ele dá um polimento. É uma máquina de uso geral. Um baixo volume de produção e altos preços. Então, se você imagina, né? Não deveria ser qualquer pessoa naquela época que tinha o capital para fazer a aquisição de um automóvel. Era algo realmente das elites, algo que não era acessível a todo o público. Que modelos de negócio seguem isso ainda hoje? A gente pode falar de algumas marcas, né? O próprio autor cita Lamborghini, Ferrari, onde você customiza o seu carro do jeito que você quer. Logicamente, você tem que ter capital para isso. Nós podemos falar de marcas de relógio, Rolex, nós podemos falar de coisas que têm aquela característica artesanal ainda nos dias de hoje. Então, citei aí alguns automóveis, relógios, produtos de luxo. Então, essa é a ideia geral que o autor nos traz quanto à produção artesanal. E sobre a produção em massa? Enquanto isso, lá na Filadélfia, Frederick Winslow Taylor, estava propondo um trabalho chamado Scientific Management, que é o gerenciamento científico, que qualquer engenheiro de produção hoje o conhece, é um clássico até hoje, né? Não tem como você concluir o seu grau de bacharel em engenharia sem estudar esse clássico. O Scientific Management procurava identificar a melhor forma de se realizar um trabalho. Com isso que eu quero dizer, vamos imaginar uma atividade novamente de apertar um parafuso, onde o trabalhador tem que ir até a caixa de ferramenta, achar a chave, se deslocar até o local do parafuso, segurar a chave em uma determinada posição, girar a chave em um determinado sentido, até atingir a pressão adequada no parafuso. Frederick Winslow Taylor procurava identificar a melhor forma de se executar essa atividade. Será que não seria melhor que essa chave já estivesse perto,
ou que alguém trouxesse essa chave até quem vai executar a atividade, tudo isso deu bases para a formação da engenharia industrial, onde se partia também da premissa que a mão de obra não tinha a instrução necessária para se executar o trabalho. Vamos lembrar do contexto que vivia os Estados Unidos nessa época, onde a gente pode falar de imigrantes, né, que vinham de várias regiões do mundo, a dificuldade de linguagem com o pessoal, o baixo nível de instrução, acho que é uma verdade para a época, mas será que isso é verdade ainda hoje? O autor nos deixa essa pergunta. Então, características do Taylorismo. Muita gente tem o Taylorismo como uma palavra pejorativa nos dias de hoje, principalmente aqueles que já são letrados aí no sistema Lean, em coisas do tipo. Tem essa palavra como pejorativa, mas eu convido vocês a refletirem um pouco sobre isso e lembrar da frase de Newton, que diz que se ele enxergou mais adiante foi porque esteve apoiado em ombros de gigantes. Será que a produção Lean teria surgido independentemente de Taylor? Será que seria diferente hoje? Convido a essa reflexão. Características do Taylorismo. Vamos ver aqui o que o autor deixou para a gente, que eu consegui sumarizar alguns pontos para a gente discutir. Trabalho padronizado. Então, como Taylor propunha aqui, o trabalhador não tinha a instrução necessária para realizar a atividade, era necessário o trabalho padronizado e se seguir fielmente aquele trabalho e fim de papo. Isso gerou o tempo de ciclo reduzido, pois se identificava a melhor das situações, o engenheiro ia lá, fazia a identificação da melhor das situações para se produzir esse item, para se realizar aquela atividade, e assim padronizava. Então tinha que se seguir daquela forma, não podia sair de outra forma. Estudo de tempo e movimento. Então esse engenheiro ia lá, fazia o estudo de tempos e movimentos para justamente identificar a melhor forma possível. Lembrando que lá no nosso site, dentro do curso de cronoanálise ou do pacote que está rolando também, a gente está fazendo a leitura do livro Estudo de Movimentos e de Tempos, de Barnes. Coisa fantástica que nos traz toda a base para a realização de um estudo de tempos e movimentos. Interessante, sugiro que vocês conheçam. E medição e análise para melhoria. O que é isso? É um protótipo do PDCA. Quem não conhece o PDCA, Plan, Do, Check and Act, planejamento, faz a partir desse planejamento, checa-se a partir do que se foi feito e toma-se ações de melhoria, de correção a partir do que foi checado. Esse é o conceito do PDCA. Então, olha que legal. No Taylorismo veio a base do PDCA, que eu tenho certeza que você já ouviu falar em algum momento na sua empresa. Ainda falando em produção em massa, enquanto isso um jovem chamado Henry Ford estava procurando desenvolver um modelo de automóvel que seria fácil de fabricar e fácil de manutenção. Se der algum problema é fácil de você conseguir uma peça, fazer a substituição dela. Que foi justamente o modelo T, Ford Model T. O objetivo não era a linha de montagem. O que eu quis dizer com isso? Quando a gente fala de produção em massa, a gente fala do Fordismo, né? A primeira coisa que nos vem na cabeça é a linha de montagem. Mas o objetivo não era a linha de montagem. O objetivo era justamente se ter um automóvel fácil de fabricar e fácil de ter manutenção. Isso gerou padronização de peças e inovações em ferramentas. Então, um dos exemplos que o autor nos coloca aqui é o bloco único de motor. O que eu quero dizer com isso? Hoje, para nós, né, eu tenho 36 anos nesse momento aqui, né, não sei em que momento você vai estar assistindo esse clube da leitura, mas qualquer carro hoje é bloco único de motor. Mas naquela época, né, não era bem assim. Então nós tínhamos cada componente fundido individualmente. Isso já era um problemão, porque fundição era um processo rudimentar, tinha que fazer muitos ajustes. Então você imagina ter que montar um bloco de motor a partir de peças individuais. Era um problemão, gerava muito problema de qualidade, problema de tempo. Ainda não estou falando de qualidade como foco, tá? Qualidade aqui é totalmente segundo plano. Mas já se havia um ganho de qualidade em uma fundição única de um bloco de motor. E com isso, Henry Ford conseguiu um reparo fácil por parte do usuário. Então, se quebrava uma peça no automóvel, era muito fácil de se conseguir outra peça e fazer a substituição. Então, até agora a gente falou dos pontos positivos, mas também existem pontos negativos em cima do sistema aí proposto por Ford. Instabilidades e engarrafamentos.
Quem está com aquela imagem daquela linha de produção na cabeça, não imagine, tá? Não imagine que naquela época era super fluido, fluía tudo bonitinho, sem problemas, não travava processo, não parava a linha, ao contrário, tinha muito problema. Então, instabilidades e engarrafamentos é uma das ideias centrais trazida pelo autor. Entrega de peças na linha, olha que interessante. O autor nos traz que Henry Ford teve a ideia de deixar o trabalhador parado e que as peças viessem até esse para ele fazer a montagem do automóvel. Aí já se ganha tempo pra caramba, ganha-se muito tempo, porque o trabalhador da linha não tem que se deslocar para buscar a peça e voltar para trazer a peça. Então todo o tempo dele era para a montagem. Ganhou-se tanto tempo com isso que os tempos de ciclo que eram mencionados em hora passaram a ser mencionados em minuto. Ah, professor, mas é equivalente, né? Uma hora 60 minutos, ok. Mas não se fazia mais sentido falar em 0,5 hora, porque era uma unidade muito grande para o tempo que eles conseguiram. Então a própria nomenclatura acabou se trocando ali. A unidade padrão que se trabalhava não era mais o hora por peça ou hora por atividade, era minuto por peça, minuto por atividade. E a partir dali também surgiu-se a linha em movimento, onde a linha tinha um tempo definido para começar a puxar. Então o trabalhador executava a atividade dele e a linha andava. O trabalhador executava a atividade, a linha andava. Então foi uma das propostas de Ford que é seguida até hoje. Olha que interessante, né? Porque quem, como eu falei, é letrado no sistema Toyota, quem é letrado em Lean Manufacturing, entende Taylorismo, Fordismo como palavras pejorativas. Mas convido vocês novamente a refletir sobre isso. Quanto se deve a esses dois sistemas? Continuando aqui com alguns dos problemas, divergências entre gerenciamento e chão de fábrica. Alguns autores, inclusive Pascal Demis, nos traz que ninguém gostava da produção em massa, ninguém gostava do Fordismo, quem trabalhava ali, né? Era um trabalho desumano, onde você não tinha a liberdade de propor melhorias, de propor novos métodos. Não, você tinha que fazer daquele jeito e ponto final. Você é um número, você é quase uma máquina da empresa para trabalhar daquele jeito e fim de papo. Era isso. Então isso era desumano. Ninguém gostava de trabalhar com isso. Tinha-se a ideia de fabricar para manter um estoque. Então, diferente do sistema Toyota de produção, que a gente ainda vai chegar lá, onde se produz para o usuário, havia-se a ideia de produzir para um estoque. Isso era um problema, porque tudo era enxergado como ativo da empresa. Mas veja bem, se você é um empresário, você investe um capital para ter um retorno, você quer ter esse retorno aqui o quanto antes, mas aqui havia uma triangulação. Você investia o seu capital para produzir para um estoque. Tudo bem, é um ativo. O seu contador vai mostrar que você tem um ativo aqui ainda. Só que você não tem liquidez. Isso era um problema. Então a gente ganhava em escala. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo bem chulo aqui. Se você gasta R$100 por hora na sua fábrica e você produz uma peça por hora, o custo mínimo dessa peça é R$100. Agora, se você produz 2 peças por hora, opa, eu já tenho um custo de R$50 para cada uma. Se eu produzo 3 peças por hora, opa, 33,33 para cada uma. Então, quanto mais eu consigo produzir dentro dessa hora, nesse modelo que a gente está trabalhando, melhor. Meu custo unitário cai. Mas tem os seus problemas e a gente vai discutir isso mais à frente. Movimentos sindicais. Então, esse trabalho desumano, e aqui não estou defendendo questões sindicais, não é nada disso, estou elucidando as ideias do autor. Esse trabalho desumano tinha seus impactos e fez com que trabalhadores se unissem em sindicatos e buscassem melhorias das condições de trabalho. Qualidade em segundo plano, como já dei um briefing para vocês, qualidade não era o objetivo. O objetivo, o foco era produzir no menor tempo possível para essa questão de ganho de economia em escala, como eu falei para vocês. Produzindo-se para esse estoque o mais rápido possível para a gente ter um ganho em escala. Nesse modelo matemático fazia sentido, né? Se você, como eu falei, uma peça, sua hora na fábrica custa R$100. Uma peça por hora, então o custo dela é R$100. Se você produziu 5, R$20 por peça, aí é o custo. A gente conseguiu diminuir o custo dela mediante melhoria do tempo. Fazia sentido nesse modelo para eles, ok? Não vou discutir esse ponto agora, tudo bem?
trabalhadores não eram envolvidos no planejamento do processo, e isso também era um problemão, era um trabalho desumano, e também fortaleceu essa questão dos movimentos sindicais da época. Inspeção de fim de linha. Eu, com alguns anos em produção e qualidade, é uma coisa que repudio, produção de fim de linha. Por que eu quero dizer isso para vocês? É o último estágio de uma produção, onde lá no final vai o inspetor de qualidade, os especialistas, fazem a inspeção do produto contra uma característica desejada pelo cliente, e ali eles falam se está certo ou se está errado, mas veja que problema que é você esperar para o produto atravessar a produção inteira, gastar-se com isso, você ter todo o custo de produção para lá no final, onde o empresário pretende ter o retorno do seu investimento, o inspetor falar, não, esse produto está ruim, tem que voltar a fazer retrabalho. Isso é um problemão, eu repudio isso até hoje. No meu ponto de vista, e novamente, tá, visão do professor aqui, o processo tem que garantir. O processo tem que garantir a qualidade do produto. Se é necessária a inspeção de qualidade, que essa inspeção esteja durante a fabricação, não lá no final. Eu vivencio alguns exemplos aqui em alguns clientes meus e eu sei o tamanho do problema que é uma inspeção de fim de linha. Às vezes é um mal necessário, mas no meu ponto de vista não dispensaria uma inspeção processo a processo para garantir que lá no final da linha a gente vai ter menos problemas possíveis. Ainda dentro disso, imagine que um defeito que acontecia, ele era replicado no lote todo. Vamos imaginar que estava com um problema na pintura. Então, ao invés de se detectar naquele momento, naquele automóvel que estava sendo pintado naquele momento, se pintava todo um lote de automóveis para depois detectar lá no final, o inspetor detectar e falar, essa pintura está não conforme. Ela não está dando a medição de espessura adequada, não está na tonalidade adequada, enfim. Então, imagina o problemão que era isso. Mais algumas características do sistema Ford: maquinários cada vez maiores e com maior capacidade para a economia de escala, que é essa questão que eu falei para vocês. Quanto mais rápido a gente conseguisse produzir, menor custo unitário a gente teria do produto. Produção em lotes, e a nossa mente é acostumada a trabalhar em lotes. E finalizando aqui a questão do sistema Ford, é o que eu falei para vocês, tudo virava ativo da empresa, né? Havia essa triangulação. O desejado era que eu, como empresário, estou investindo um capital e aqui eu quero ter retorno. Mas havia essa triangulação de estou investindo para produzir um estoque e, apesar disso ser ativo, ele não era líquido ainda, ou seja, não era dinheiro pronto, não conseguia ter esse retorno desse dinheiro muito rápido, né? Retorno desse capital bem rápido, e eu tinha que esperar aqui a venda. Então, eu produzia para estoque, independente da demanda do mercado. Produzia-se para alimentar esse estoque para a questão de ganho de economia de escala. E a mentalidade de pôr a máquina para trabalhar. Tem pedido? Tem. Põe a máquina para trabalhar. Não tem pedido? Não tem problema. Põe a máquina para trabalhar do mesmo jeito que a gente vai alimentar o estoque e vai ter ganho de escala. O nascimento da produção Lean. A partir dessa visita de Eiji Toyoda, D com D de dado, não é Toyota, Eiji Toyoda, ao complexo de Ruge, nos Estados Unidos, fábrica da Ford, que era o complexo industrial mais eficiente, da referência de produtividade, de produção no mundo. Ele detectou uma discrepância de produção, né, de unidades produzidas. O que a Toyota tinha produzido em 13 anos de existência, eles produziam em muito menos de um dia. Então, era uma discrepância de produção muito grande que foi detectada. No retorno, Eiji Toyoda e Taiichi Ono, que era o gênio de produção, o gênio que propôs várias coisas dentro do sistema Toyota de produção, entenderam que esse sistema que foi visto lá nos Estados Unidos não funcionaria no Japão. Vale lembrar que era um Japão pós-guerra, era um Japão com dificuldades econômicas muito grandes, era um mercado pequeno no Japão que demandava uma variedade muito grande de automóveis. Precisava de caminhão pequeno para transporte de verduras, de frutas para os mercados, havia necessidade de carros de luxo para as elites, carros pequenos para as ruas estreitas do Japão. Então, havia uma variedade de demanda muito grande. E como produzir tudo isso num sistema parecido com o que eles viram nos Estados Unidos, que havia muita disponibilidade de matéria-prima, não enfrentava séria dificuldade financeira. Então, foi algo que foi quase um banho de água fria, né? Se não fosse a questão que eles resolveram se replanejar e nascer do zero, nascer e criar um sistema novo de produção que acabou virando referência para o mundo, e é por isso que a gente está aqui conversando hoje. O Japão tinha carência de capital,
E um problemão também, muitos concorrentes já estabelecidos, onde pode falar de Ford, General Motors, a gente pode falar da Chrysler, que já eram concorrentes muito bem estabelecidos, que adorariam já se estabelecer no Japão e tomar toda aquela fatia da Toyota. A barganha histórica trazida pelo autor envolveu a renúncia ao cargo do então presidente da Toyota, a demissão de 1/4 da mão de obra, e, entretanto, houve a garantia de emprego vitalício para os demais. Olha que interessante. Todos aqueles que ficassem, que abraçassem a Toyota, teriam um emprego vitalício. Entretanto, esses trabalhadores teriam que ter flexibilidade e apoiar a Toyota a melhorar. Olha que diferença, já que discrepância com as ideias do que era vivido na produção em massa, no Fordismo, né? Onde o trabalhador tinha que executar a atividade e fim de papo, não tinha que opinar. Ao contrário, nesse sistema, o trabalhador tinha que ajudar a Toyota a melhorar. Uma vez que ele também teria a garantia de emprego vitalício, ele era a Toyota, ele tinha que ajudar a Toyota a melhorar. E isso era legal para ele, porque além de tudo, os bônus salariais eram vinculados à senioridade e lucratividade da empresa. Então, era aquele negócio de realmente estamos todos no mesmo barco. Se formos mal, todo mundo irá mal. Se formos bem, todo mundo irá bem. Os trabalhadores, então, passaram a ser um custo fixo da empresa, né? Uma vez que eles teriam garantia de emprego vitalício, era como a aquisição de um equipamento. Não entendam como não humano que eu estou falando, mas era um custo fixo. Ele era parte da empresa, ele era uma parte interessada, ele era um stakeholder da empresa. E fazia para ele sentido de se manter na empresa, justamente porque eu falei que os bônus salariais, tudo era proporcional à senioridade e lucratividade da empresa. Então, surgiu-se equipes de melhoria que abriram bases para o Kaizen. Eu não vou falar agora das ferramentas nesse primeiro clube da leitura, eu vou falar nos demais. Entendeu-se que Eiji Toyoda e Taishi Ono sabiam disso, já que uma vez que esses trabalhadores seriam custo fixo da empresa, eles teriam o emprego vitalício, fazia sentido investir na qualificação desses, ter as melhores condições para estes trabalharem, para estes produzirem, porque eles estariam com a Toyota até o fim dos seus dias. Olha que legal isso. Pessoal, acho que a gente já falou bastante hoje, né? Nós fomos desde o nascimento lá da produção artesanal, passamos por Taylorismo, pelo Fordismo e finalizamos aqui no nascimento da produção Lean. A partir dos próximos capítulos, a gente vai falar do que surgiu a partir daí, das ferramentas, dos sistemas, dos conceitos, das qualificações, dos ganhos que foram obtidos a partir do nascimento da produção Lean, que foi replicado para o mundo inteiro, né? Não tem como nós, trabalhadores de indústria, não ouvirmos falar de produção Lean em algum momento. Então é isso aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, tá bom? E é isso aí, acompanho vocês no próximo e não esqueça de dar uma passadinha aqui nos nossos links, onde tem aqui o link para aquisição desse livro, ou Produção Lean Simplificada, tem o link para aquisição do estudo de tempos e movimentos, tem o link para o nosso site também, se você quiser conhecer o nosso curso de cronoanálise, ok? É isso aí, pessoal, vejo vocês na próxima. Até mais.